O que faz um vilão ser realmente inesquecível? Hoje a gente vai mergulhar na mente de um dos antagonistas mais complexos da ficção atual, o Rubro, da saga Heróis da Última Era. Então, se prepara porque vamos fazer uma análise, sem spoilers, do homem que tem um plano bem simples: apagar todas as emoções do universo. Olha, essa frase, dita por quem realmente o conheceu, já dá o tom da coisa, né? Não estamos falando de um vilão qualquer, mas de uma ameaça em uma escala completamente diferente. Beleza, então pra gente entender o Rubro de verdade, a primeira coisa é sacar a dimensão do poder dele. Ele não é só mais um obstáculo na jornada dos heróis, não. Ele é tipo o desafio final. E isso não é nenhum exagero, viu? Pensa só, lendas como Ajagunã, o Guardião da Liberdade, e até o Sniper já foram derrotados por ele. O Rubro não só desafia os heróis, ele meio que redefine o que significa ser poderoso nesse universo. Porque assim, ter força bruta é uma coisa, mas o que realmente torna o Rubro tão assustador não é só o poder dele, sabe? É a ideologia que move o cara. E é aqui que a gente chega no coração do personagem. A visão de mundo dele, a tal filosofia do vazio, é o que faz ele ser totalmente diferente de qualquer outro vilão que a gente já viu por aí. A ideia é simples, e é exatamente isso que dá medo. Para o Rubro, coisas como amor, esperança e até a raiva não são pontos fortes. Pelo contrário, são a origem de todo o sofrimento. O objetivo final dele, um universo purificado, um universo sem sentimento nenhum. Essa é a cartilha clássica do herói, certo? É o que define eles. Eles agem por paixão, por um senso de dever que vem lá do fundo do coração, para servir de inspiração. E é exatamente nesse ponto que o Rubro ataca. Ele usa a lógica contra os próprios heróis. Ele esfrega na cara deles como a raiva, a vontade de vingança, emoções puras podem corromper os maiores ideais. É uma arma psicológica, nossa, devastadora. Ter uma crença, por mais forte que seja, não adianta nada sem um jeito de colocar em prática, né? E o método do Rubro, bom, ele é tão genial quanto aterrorizante. Para impor sua filosofia, o Rubro não aposta só na força. Ele usa ciência. Por trás daquele poder todo, existe um cientista brilhante, com um plano absurdamente meticuloso. O método dele é uma combinação de intelecto e tecnologia. Primeiro, ele modifica os nanohuntings, que é a nanotecnologia que ele tem no corpo. Isso dá a ele o poder de controlar mentes, transformando qualquer um em aliado. E tudo isso é orquestrado por uma mente estratégica de uma precisão que dá até arrepio. As consequências disso são assustadoras. Pensa bem. Ele pode pegar um herói poderoso como o Sniper e transformá-lo num fantoche, forçando o cara a lutar contra tudo que ele sempre defendeu. É a maior violação possível da liberdade. E isso leva a gente para o aspecto talvez mais arrepiante do personagem. O que acontece quando você precisa enfrentar um homem que por dentro é um completo vazio? Aqui o contraste é gritante. De um lado, os heróis, que são movidos por emoções que a gente entende: medo, raiva, esperança. Do outro, o Rubro, que opera puramente na lógica fria. Isso torna ele indecifrável. Como é que se luta contra alguém cujas ações não seguem paixão nenhuma, só cálculo? E essa frieza dele é o que o torna assustador de verdade. No final das contas, o que mais dá medo não é nem a força, mas sim essa ausência total de emoção. É isso que o torna tão desumano. Mas essa falta de sentimentos não surgiu do nada. A história sugere que Rubro é o resultado de um sofrimento e de um trauma gigantescos. Esse homem vazio foi forjado na dor, o que adiciona uma camada trágica e muito complexa ao monstro que ele se tornou. Então, o que tudo isso significa para os heróis da Última Era? Simples. Eles estão diante do teste definitivo. A grande pergunta da saga tá toda aqui. Como é que a paixão pode derrotar a lógica pura? Como a esperança pode vencer um vazio absoluto? A resposta para isso, claro, a gente só encontra nas páginas da série. E fica aqui essa reflexão final. O Rubro é um desafio existencial. Ele não é só um inimigo para sair na porrada. Ele é uma filosofia que precisa ser confrontada. E talvez, só talvez, a resposta não esteja na força, mas em algo que ele mesmo descartou há muito tempo: a própria humanidade.